E o tema de hoje é mais um vivendo como um cristão exemplar. O texto bíblico que nós vamos ler nessa manhã está em Atos 11, 23 e 24. Atos 11, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza no coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, nós iremos falar de uma pessoa que se tornou, que foi um cristão exemplar, que é Barnabé. O nome dele era José, mas ele era conhecido na comunidade dele como Barnabé, que significa filho da consolação ou aquele que dá ânimo. Que coisa boa, né? Você ter um nome, mas ser conhecido por um outro por causa da sua característica. E eu fiquei pensando, todos nós temos um nome, mas as pessoas lembram da gente não somente pelo nome, mas por aquilo que a gente é. E que bom que seria se todos os cristãos, a se ouvir o seu nome, viesse ao lado de um nome com uma característica do céu. Seria maravilhoso, né? Porque é tão triste, gente, quando a gente fala... Alguém fala, fulano é da tua igreja ou da tua comunidade e diz assim, poxa, mas ele é crente? Poxa, mas ele faz isso, ele faz aquilo, com características não dignas de um cristão. Mas Barnabé, ele tinha um nome José, mas ele era conhecido pela característica dos céus. Consolação, aquele que dá ânimo. E eu gostaria... E Deus mais ainda, né, que cada um de nós pudéssemos ser conhecidos por características dos céus. Que a gente lembrasse um do outro como aquele que é generoso, como aquele que prega o evangelho, como aquele que é manso, como aquele que leva a paz. E eu creio que isso é possível, só a gente se permitir, só a gente deixar que o Espírito Santo reine sobre nós e nós seremos como Barnabé. Porque Barnabé era um homem comum como nós. Só que ele teve uma decisão. Viver para o rei que morreu por ele e deu uma nova identidade para ele. Ele era levita, ele nasceu na ilha de Chipre, primo de João Marcos. Ele era membro da igreja de Jerusalém. E foi um homem que vendeu suas terras para dar o dinheiro aos cristãos pobres da Judéia. Então, tudo isso estava no currículo de Barnabé. Onde que ele nasceu, a igreja que ele pertencia, mas também estavam as obras de Barnabé que ele fez, em nome de Jesus. Então, você tem um nome, você é conhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você é, e você pode ter... características que podem revelar ao céu ou não. As pessoas sabem onde você mora, as pessoas sabem a igreja que você frequenta. Isso não é tão importante quando a gente está buscando mais um para Jesus, mas quem somos é importante. E aqui, essa informação de Barnabé, que ele foi um homem que vendeu suas terras para dar o dinheiro aos cristãos pobres da Judéia, foi algo que ficou marcado na história de Barnabé. O que vai ficar marcado na sua história? Qual atos que você vai fazer que no final as pessoas vão lembrar que você era um cristão exemplar? Barnabé, ele sempre procurava ganhar mais um para Jesus vivendo como um cristão exemplar. Barnabé foi um cristão discreto, mas também um diferencial no início da igreja primitiva. Barnabé, ele não estava nos holofotes, mas Barnabé estava nos bastidores. Mas aquilo que Barnabé fazia nos bastidores trazia uma relevância para o grupo de cristãos daquela época. Muitos de nós, às vezes, queremos estar estampados no que estamos fazendo. Mas Deus se move de maneira
não só de quem está à frente, quem está liderando, mas ele se move a partir daqueles que estão lá no secreto com eles e vão se transbordando pelos relacionamentos que vão encontrando. E Barnabé era uma pessoa assim. Na vida de Barnabé encontramos qualidades dignas de um cristão exemplar. Ele sabia que só poderia ganhar mais um para Jesus se vivesse uma vida cristã exemplar. Então, nessa manhã a gente vai trabalhar sobre isso. Como é possível viver uma vida cristã exemplar e ganhar mais um para Jesus? Domingo passado eu preguei falando sobre que a gente precisa falar de Jesus. E muitas vezes a gente se posiciona, a gente é um bom cidadão, mas não falamos de Jesus. E hoje de manhã a gente vai falar sobre o nosso exemplo. Então nós temos que falar de Jesus e viver como Jesus, para a gente ganhar mais um para Jesus. Nós, quando viemos a falar de Jesus, a nossa vida vai vir atrás da gente, vai confirmar que nós somos de Jesus. E Barnabé é um exemplo, né, para que a gente possa crer que é possível ser um cristão exemplar. É um pouco redundante essa questão cristão exemplar, porque quando a igreja primitiva foi chamada de cristãos, não foram eles que numa reunião de marketing falaram assim, como que a gente vai ser chamado? Não foi, cristão é legal, não foi. Foi a própria comunidade que olhava para a igreja e via Cristo neles. E aí começaram a chamar eles de cristãos, que são pequenos cristos. E se é esse o nome, já é exemplar. Porque se nós somos pequenos cristos, não tem como não ser exemplar. Porque nós estamos representando a Cristo. Então, para ganhar mais um vivendo uma vida cristã exemplar, invista sua vida na vida dos outros. Invista sua vida na vida dos outros. Atos 11, 24 diz uma característica de Barnabé. Porque era um homem bom. Sabe por que Barnabé era considerado, era lembrado como homem bom? Porque quase sempre ele estava investido na vida de alguém. Ele investiu recursos financeiros para abençoar pessoas. Ele investiu na vida de Saulo quando ninguém queria saber de Saulo. Ele não era um filho da paz que virou filho amado, que todo mundo queria discipular. Todo mundo queria ficar longe de Paulo, porque nem todos conseguiam acreditar no poder do evangelho transformador. Mas Barnabé não investiu na vida de Saulo, né, que é Paulo. Ele foi separado como líder para a primeira viagem missionária. Então ele abriu mão da sua agenda, dos seus compromissos, da sua terra naquele momento, para fazer uma viagem missionária. E ele investiu na vida de seu primo João Marcos. Mais uma vez, quando Paulo não teve paciência de ficar no processo de amadurecimento de João Marcos, ele falou para Paulo assim, você vai para a sua viagem missionária, mas eu vou ficar com João Marcos. Então, Barnabé, ele era um homem bom porque ele investia em pessoas. Porque ele investia no reino de Deus, mas ele demonstrava essa bondade, derramando daquilo que ele recebia de Deus para as pessoas. Ele investiu na formação e treinamento de novas lideranças, ele resgatou e discipulou o apóstolo Paulo. Então, Barnabé, ele foi uma pessoa que ele viveu para abençoar outras pessoas, como eu e você estamos vivendo. O que nós temos investido na vida de outras pessoas? A gente gosta que as pessoas investam na nossa vida. A gente gosta de reclamar porque as pessoas não nos visitaram, a gente gosta de reclamar porque o governo não faz como a gente precisa, a gente gosta de reclamar que as pessoas não fazem, os nossos pais não fazem aquilo que a gente gostaria. Mas para ser um cristão exemplar tem que mudar essa mentalidade, não é ficar pedindo para que as pessoas investam em você, é para você investir na vida das outras pessoas. E só faz casa de paz aqueles que querem investir na vida do outro.
Porque casa de paz, nós recebemos muitas coisas quando a gente está na casa de paz. Mas a gente está ali para doar Jesus, a gente está ali para falar de Jesus, a gente está ali para transbordar Jesus. E isso é investimento do reino na vida das pessoas. Quantos querem receber palavras, mas poucos querem liberar as palavras dos céus sobre os outros? Quantos querem receber bênçãos, mas quantos de nós estamos dispostos a ser aqueles que vão abençoar as pessoas? Barnabé, ele não só abençoava espiritualmente, ele abençoava também as pessoas financeiramente. Ele vendia o que ele tinha, porque ele via uma necessidade no seu irmão. A venda de Barnabé não era porque alguém estava passando necessidade somente. A venda da terra de Barnabé é porque Barnabé entendia o propósito da igreja. O propósito da igreja é que a gente é uma família. E quando alguém da sua família está passando alguma dificuldade, você move muitas situações para abençoar aquela família, aquela pessoa da sua família. E Barnabé tinha entendido esse princípio. Agora eu pertenço à família do Pai. Então tudo que eu tenho é do Senhor. A gente cantou isso aqui. É muito fácil cantar isso aqui. Mas Barnabé nos ensinou e nos ensina que além de saber isso, ele viveu isso. Ele olhou uma necessidade de uma igreja e falou: eu tenho que doar e eu vou vender isso para abençoar o outro. Será que eu e você já fizemos isso? Será que ali na minha célula, ali na casa de paz que eu vou participar, eu vou ter essa mentalidade de olhar uma necessidade e dizer: eu posso suprir, porque eu vou suprir por causa do propósito, porque eu sou filho de Deus, porque Deus é generoso, eu também sou. Então nós precisamos estar abertos para sermos pessoas bondosas, prontas para investir na vida do outro e não só querer receber, porque o cristão exemplar, ele doa mais do que recebe. Porque como a palavra diz, é melhor dar do que receber. Quem entende isso, quem vive junto com o Senhor Jesus, naturalmente vai ser uma pessoa que investe na vida das outras pessoas. E quem investe na vida das outras pessoas não fica pensando o que pode investir. Ela anda com as pessoas e ela vai liberando aquilo que Deus já deu para ela, para investir na vida do outro. Essa é a diferença. E aí vem a pergunta: você vive por necessidade ou por propósito? Porque se você viver só por necessidade, você não vai ser bondoso com as pessoas. Você vai dizer: eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. É gente que vive só de necessidade. Mas quando eu vivo com propósito, eu digo para o Senhor: Senhor, o meu tempo é teu, os meus recursos são teus, a minha vida é tua, e eu quero que o Senhor faça conexões da minha pessoa com outras pessoas. Porque aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu quero investir em outras pessoas. Amém? Então você pode ser um semeador da paz, se você desejar. Porque você, como cristão exemplar, vai investir na vida de outras pessoas. Segunda característica de um cristão que quer ser exemplar, viver uma vida exemplar, é esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Então, o finalzinho do Atos 11, 24 diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Então, nós já vimos que Barnabé era conhecido como um homem bom, porque ele investia na vida das pessoas, mas Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus. Como precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos precisamos dizer: menos eu, mais Jesus na nossa vida? Ontem eu estava lendo o texto do rei Ezequias, e no finalzinho do reinado dele, ele teve um reinado exemplar. Ele teve um reinado onde ele levou o povo a um avivamento. Ele teve um reinado que, quando ouvia rumores de guerra, ele dizia para o povo: não tenha medo, porque o Senhor está com a gente.
Pode parecer que eles são maiores, mas maior é o que está na gente do que está com eles, porque Deus está com a gente. E assim era o rei Ezequias. Até que ele deixou que o orgulho entrasse no coração dele. E por causa desse orgulho, ele levou a próxima geração a viver dias difíceis. E aí teve um pedacinho do texto que falava o seguinte: e Deus se retirou de Ezequias para provar o coração de Ezequias. E eu falei assim, meu Deus, tem hora que Deus se afasta um pouquinho, só para que o nosso coração seja revelado. Porque quando Deus está com a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. A gente ama, a gente perdoa, a gente é um líder que serve, a gente faz muitas casas de paz, a gente está envolvido com a obra de Deus, mas quando Deus se afasta só um pouquinho, Ele quer testar a gente, quer mostrar a gente, olha como o coração está. Olha como o seu coração está. E eu fiquei pensando, Senhor, nós nunca podemos esquecer que tudo que somos e tudo que fazemos para Ti, que tem prosperidade, acontece porque o Senhor está conosco. Porque na hora que o seu Senhor afasta um pouquinho, o que aparece é o nosso coração. E o nosso coração, muitas vezes, revela a nossa natureza pecaminosa. Então, a gente nunca pode fazer casas de paz, ou nunca pode estar envolvido em atividades na comunidade da fé, sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque senão, nós vamos até fazer, mas o Senhor conhece o nosso coração. Talvez os seus nomes, os nomes de alguns estejam como aqueles que fizeram mais casas de paz. Mas se o Senhor se afastar um pouquinho, você vai conhecer que seu coração, sem Ele, é um coração que é levado à rebeldia. Então, nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que Barnabé vendeu lá a terra, não porque ele era boníssimo somente, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Barnabé discipulou Paulo, não porque era a melhor pessoa que ele podia ter para discipular, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Barnabé precisou dar aquela ruptura com Paulo, não porque ele desejava, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, querido, você vai ser um semeador se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque senão, a gente não faz casa de paz. Pelo nosso coração, muitos de nós não faremos casa de paz. Mas se estivermos cheios do Espírito, nós seremos governados por Ele. E Ele vai trazer os nossos filhos da paz para falar de Jesus. Precisamos de mais gente, mais filhos amados de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Não podemos mais fazer as coisas na nossa força. Não podemos mais fazer a obra de Deus como a gente pensa, como a gente sempre fez. Eu creio que quem tem o Espírito Santo de Deus está cheio dele, porque não basta ter o Espírito Santo de Deus. Porque Barnabé era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Todos nós que temos Jesus já recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas ser cheio é busca diária da presença de Deus na nossa vida. Um cristão cheio do Espírito tem um coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus e serve ao povo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você podia falar, pastor, eu pensei que era levantar a mão, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu pensei que era gritar aleluia, glória a Deus. Não, ser cheio do Espírito Santo de Deus é viver para a glória de Deus, amar a obra de Deus e servir ao povo de Deus.
A plenitude do Espírito não é uma opção, mas uma ordem divina. Não ser cheio do Espírito é um pecado de negligência. Entenderam? Se você não está cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa confessar e dizer: Deus, eu estou sendo negligente. Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus não é para alguns, mas só alguns buscam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, pastor, eu tenho que ler a palavra. Eu falei: não, você tem que desejar ler a palavra. Ah, eu tenho que fazer um jejum. Não, você tem que desejar fazer um jejum. Porque tem muita gente querendo ler a Bíblia todo dia por causa do espírito de religiosidade, não pelo desejo de conhecer o coração do Pai. Tem muita gente fazendo jejum para si e não para o propósito do Pai. Quantas vezes eu vejo: pastor, eu comecei um jejum, mas Deus não me respondeu. Eu falei: esse é o problema. Você está fazendo para Deus dar resposta e não para conhecer a resposta de Deus. Você quer a sua resposta. Então quem está no controle é o Espírito Santo de Deus ou eu? Então, querido, ser cheio do Espírito Santo de Deus é para todos. Mas só vai receber plenitude quem buscar. Não é isso que a palavra fala? Busca, você vai achar. Pede, e você vai receber. Bate, que vai abrir. E ele fala assim: se vocês são maus pais, têm a natureza pecaminosa, sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu não vai dar para vocês o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, está à nossa disposição. A questão é se nós queremos ser um cristão exemplar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar as disciplinas espirituais para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não para nos vangloriar, mas para a gente depender desse Espírito para fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Terceiro, coloque seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Ele era um homem bom, demonstrava a bondade de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele também era um homem cheio de fé. A fé tira os nossos olhos dos problemas e os coloca em Deus. Só a fé faz isso. Porque é real o que a gente está vivendo. Né? É real que o bairro Jardim Catarina está difícil de se viver. É real que nós estamos numa crise no nosso país e que o dinheiro está pouco. É real. É real as crises que acontecem na nossa família. É real como os nossos filhos podem decidir não estarem na presença de Deus. É real como é difícil às vezes estar trabalhando para um patrão que não é uma pessoa justa. É real, a sua realidade é real, mas você precisa escolher entre a realidade da terra e a realidade dos céus. Você, como cristão exemplar, você pode viver pela fé, por aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. O que acontece com a gente é que Deus libera uma palavra para a gente, mas a circunstância grita mais alto e a gente diz: não vai dar. Mas é a fé que tem que gritar mais alto que as circunstâncias e dizer: vai dar, porque quem liberou a palavra foi Deus. Eu não sei quantos aqui já falaram, já levaram os convites para os seus filhos da paz e parece que a circunstância está difícil. A pessoa não responde, ou a pessoa é resistente, mas o Espírito Santo já falou: é ela. É essa pessoa que você vai ter que investir. Você vai ter que escolher ou ser cheio da fé ou ir pelas circunstâncias. Porque é mais fácil desistir. Não quer? Problema. Mas se você está sendo governado pelo Espírito Santo de Deus e Deus falou: se é essa pessoa, viva e vai pela fé que ela vai aceitar. Não desista.
A fé é a certeza, é a convicção. Em Hebreus 11:1 diz, o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Uma palavra liberada do céu, você precisa já ver no mundo físico. Tudo pode estar contrário, mas a palavra de Deus foi essa. Caminhe por essa palavra. Que numa hora você chega lá. Isso é fé. Fé é sorrir diante das dificuldades, não porque somos fortes, mas porque, embora sejamos fracos, confiamos naquele que é onipotente. Irmãos, essa semana a gente teve a escola bíblica de férias. E no final do dia a gente ria do que o diabo fazia para a gente não chegar lá. Porque no primeiro dia, irmãos, aconteceu tanta coisa para não chegar nessa EBF, que a última coisa que aconteceu foi que o ônibus quebrou no meio do caminho. E a minha vontade era sentar no chão e falar, meu Deus, quanta luta. Mas eu falei, não, Senhor, se isso está acontecendo, é porque tem grandes coisas para acontecer naquele lugar. Então, não é olhar para a circunstância e murmurar, é olhar para as circunstâncias e sorrir e dizer, Deus, estou me mexendo com o inferno, por isso que o inferno está mexendo com a minha realidade. Mas vamos lá. E chegar no final de uma semana e saber que 160 crianças passaram ali naquele lugar, ouvindo que Jesus é um nome sobre todo nome. A gente ri no final e diz, Senhor, foi difícil. Mas o teu nome foi acima de todo nome. E faz a gente rir, faz a gente sorrir. Não porque foi fácil, mas porque Deus estava conosco. Então, querido, vai ter muita luta na casa de paz. Para você chegar lá, na casa que você vai estar. Mas lembre-se disso. Fique feliz. Porque você não está passando nesse mundo em branco. Você está levando o reino de Deus para uma casa. E quando o reino de Deus chega numa casa, a paz chega junto, a alegria chega junto, a prosperidade chega junto, a fé chega junto, Deus chega junto. Você está levando Jesus. Se aquela casa aceitar a Ele, Ele estará com aquela pessoa todos os dias de sua vida. Isso é maravilhoso. Então não importa o que vai acontecer, o que o inferno vai fazer para parar você. Mas você vai ser imparável em nome de Jesus. Porque você vai entender pelos olhos da fé que há vidas ali sendo transportadas das trevas para a maravilhosa luz. Deus deseja contar com cristãos que vejam o invisível, que creiam no impossível e toquem o intangível. Coisa linda, hein? Vou até ler de novo. Deus deseja contar com cristãos que vejam o invisível, creiam no impossível e tocam o intangível. É essas características que um semeador da paz tem que ir. Eu não tenho que ir com a realidade. Muita gente já falou de Jesus para eles. Ele é uma pessoa muito difícil. Essa é a realidade. Mas você, como cristão exemplar, você vai ver o invisível. Você já vai ver ele rendido a Jesus. Você vai ver o impossível. É assim, com esse coração, com essa mente que a gente tem que ir. Deus deseja contar com cristãos que tenham ousadia para crer que somente Ele é capaz de realizar coisas sobrenaturais. Lá nas crianças, lá na Ignição, a gente aprendeu com um pastor uma coisa simples, mas que a gente colocou na EBF e a gente viu como isso é forte. Ele falou que quando ele entra lá na celebração infantil, ele fala para as crianças, olha, nós estamos num lugar comum, onde tem um teto, onde tem um chão, tem paredes, mas quando a gente chama a presença do Senhor, esse lugar é transformado num lugar sobrenatural, porque Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E aí eu fui fazendo esse teste na EBF, e aquelas crianças ficavam quietas.
Porque elas entendiam que agora naquela quadra, não era só mais uma quadra, era uma quadra onde todo o sobrenatural podia acontecer. Porque o nosso Deus estava ali. É assim que nós temos que entrar na casa de paz. Vai ser uma casa comum, mas quando nós entrarmos cheios do Espírito Santo de Deus, aquele lugar vai se transformar em ações sobrenaturais do céu. E as pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo que elas vão receber. Porque elas vão receber do céu. Gente, todo mundo tem uma imaginação como o céu vai ser. E a gente sabe que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para a gente. Mas quando Ele libera do céu um pouquinho do que acontece lá, todos nós ficamos maravilhados. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai entrar na casa das pessoas não desanimados, não apreensivos, não angustiados, não sabendo como que as nossas contas serão pagas, como os nossos filhos serão resgatados. Mas nós vamos entrar naquela casa dizendo: Senhor, eu creio que o invisível, eu não estou vendo o invisível, mas o impossível está acontecendo nesse lugar. Essas pessoas estão sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Os seus olhos serão abertos e elas serão pessoas transformadas. Só o Evangelho pode transformar um ser humano. E você está sendo um semeador para transformar pessoas. Então não fique de fora. Fala: Senhor, a minha agenda está apertada, tudo eu não sei como fazer, não estou achando meu filho da paz, mas eu quero. Se você fizer essa oração, eu creio que o Espírito Santo vai botar uma pessoa do seu ladinho e vai dizer: olha aí seu filho da paz. E você vai celebrar e vai ver o impossível acontecer. Casa de Paz é um projeto para homens e mulheres de fé. Quem não tem fé, não semeia. Quem não tem fé só olha para a pessoa e diz o pecado da pessoa e diz que é muito difícil. Ontem eu li aquele texto do leproso. E os leprosos, eles não gritavam, eles tinham que gritar a doença deles. Mas quando eles olharam para Jesus, eles não gritaram a doença deles, eles gritaram por Jesus, para que Deus liberasse a misericórdia. E eu fiquei pensando, às vezes a gente fica gritando o pecado da pessoa, tanto que a gente não tem mais fé para crer que Jesus pode liberar misericórdia para ela. Então para de ficar olhando, porque a pessoa ela faz porque ela é pecadora como você. Mas pensa que Jesus já fez por ela. Ele pode liberar a misericórdia dele na vida daquela pessoa. E aquela pessoa ser conhecida por um novo nome. Barnabé era José. Mas o que chamava a atenção das pessoas era quem era Barnabé. Barnabé foi transformado por Jesus. E agora não era mais o pecado de Barnabé que aparecia. Porque ele era pecador, porque ele precisava de Jesus. O que aparecia agora era uma nova identidade com Jesus. Então, seu filho da paz, você já identificou tantos pecados. Comece a liberar sobre os seus filhos da paz palavras proféticas liberadas na cruz para ele. A salvação já está liberado para ele. O perdão já está liberado para ele. A transformação já está liberado para ele. Você só precisa crer e ser ousado e liberar a palavra. O que as pessoas vão fazer com essa palavra não depende de você mais. O rei Ezequias passou por isso. Ele liberou um decreto dizendo: vamos voltar todos, vamos nos arrepender todos. E muitos riram e zombaram dele. Mas teve alguns que voltaram. E aqueles que voltaram e se arrependeram, viveram dias de abundância. Não se preocupe com a rejeição. Seja obediente. Tenha fé. E alguns vão ouvir a palavra de Deus. E vão viver a vida abundante que a gente vive. Então seja um cristão exemplar, cheio de fé. Mais do que dinheiro, Barnabé deu-se ao Senhor por inteiro. Por isso seu nome ficou marcado na história do cristianismo. Ele não deu dinheiro porque estava sobrando. Ele não deu dinheiro porque ele sentiu vontade de dar dinheiro. Ele deu
o dinheiro porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso ele foi marcado na história. Quantos de nós vivemos dia após dia para ser alguém na vida? Para que o nosso patrão nos reconheça? Para que a nossa família reconheça que nós demos certo? Deus está te chamando para você marcar a história. Deus está nos chamando para quando falarmos do nosso nome, as pessoas vão dizer: essa pessoa viveu para Jesus. Essa pessoa revelou Jesus. Como aqueles primeiros cristãos foram chamados assim, porque as pessoas olhavam para eles e viam, eles são como Cristo. Eu fico imaginando os inimigos de Jesus, né? Tinha só Jesus lá, tentando na cabeça deles tirarem o poder deles. Eles, não, vão matar eles que acaba tudo. Mataram Jesus, multiplicou-se Jesus. Até hoje, estamos aqui dizendo que Jesus é o nome que está sobre todo o nome. É isso que você vai fazer, porque você é um cristão. Você não é um evangélico. O evangélico não vai, não. O evangélico vai em campanhas para receber. Mas o cristão, ele vai nas casas para falar desse Jesus, porque ele experimenta Jesus. E quando a gente experimenta algo muito bom, a gente tem que falar. Quando alguém passa na faculdade, né, Larissa? A gente quer contar para todo mundo, porque é uma coisa muito boa. E a gente não se aguenta. A gente, não te contei que eu passei na faculdade tal. Ah, não sabia. Aí vem o outro, não te contei. Até aquele que você não falava, você fala. Agora, por que com Jesus a gente fica pensando, acho que não é a hora. Não é o momento. Queridos, isso é falta de ousadia. Nós precisamos falar de Jesus por onde a gente passar. Se as pessoas vão rir, vão zombar, se elas vão gostar, se elas não temos. Mas o que Jesus faz na nossa vida é tão maravilhoso que não dá para ficar de boca fechada. Você já recebeu a paz de Jesus. Então, libere essa paz de Jesus para a vida das pessoas, porque elas estão precisando. E o que dirão de mim e você? O que falarão a respeito das nossas vidas? Será que outras vidas serão marcadas pelo impacto da vida cristã exemplar que vivemos? Para ganhar mais um, vivendo uma vida cristã exemplar, investe a sua vida na vida dos outros. Esvazie de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Coloque seus olhos em Deus e não nas circunstâncias, sendo cheios de fé. Que cada um de nós, ao levar o nome de cristão, possamos estar honrando o nome de Jesus. Quando as pessoas olharem para a gente, elas possam testificar, esse é de Jesus. Porque ele vive uma vida exemplar. Porque ele vive uma vida que o outro é importante. Porque ele vive uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E porque ele vive uma vida de fé. Que Deus nos ajude. Que ninguém deixe de ser um semeador. Porque está desconectado. E nem está se importando com as pessoas que estão aflitas. Que ninguém deixe de ser um semeador. Porque estão vazios do Espírito Santo de Deus. E ninguém deixe de ser um semeador, porque estão sem fé. Que nós possamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, e homens e mulheres que amam as pessoas e investem na vida delas. Vamos orar? Papai, muito obrigada, porque o Senhor nos deu uma missão maravilhosa, que é levar o teu nome a todas as pessoas da terra. Pai, obrigado porque o Senhor nos colocou num bairro que há tantas pessoas necessitadas.
Pai, eu te peço que cada cristão da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina seja um investidor do céu na vida das pessoas. Pai, eu te peço que cada um de nós deseje buscar o Teu Espírito Santo, não para nós, mas que venhamos a buscar o Espírito Santo, porque sem Ele não podemos fazer a Tua obra, a missão que o Senhor nos deu. Pai, nos enche de fé, que a palavra lida não haja resistência da nossa parte, que a palavra pregada, Senhor Deus, não ache incredulidade, mas que toda incredulidade seja quebrada pela atitude de fé que vai brotar no nosso coração. Paizinho, falta pouco para a gente ir na casa das pessoas e levarmos Jesus. Pai, nós queremos lembrar aquilo que nos traz esperança. Pai, há tantas circunstâncias querendo roubar a nossa alegria da salvação, tentando roubar, Senhor Deus, a nossa missão com o Senhor. Mas, Senhor, nós queremos continuar e dizendo: Pai, conte conosco para essa missão. Pai, nós queremos ser apressados, porque só levando a mensagem do Evangelho é que o Senhor vai voltar para nos buscar. Então, em vez de fazermos orações para que o Senhor volte, que a gente faça a oração do eis-me aqui, porque indo, levando a palavra, vai apressar o tempo do Senhor voltar para levar a tua igreja. Pai, então eu te peço que aqueles que nessa manhã ainda estão inseguros, ou ainda estão despercebidos e ainda estão desconectados com esse projeto, Pai, que o Teu Espírito Santo desperte. Aqueles que já fizeram os pedidos aos filhos da paz, que o Senhor dê a resposta a eles. Pai, que a resposta venha do céu para ele. Que toda resistência que o filho da paz está tendo para responder caia por terra agora em nome de Jesus. E que essa pessoa, Pai, possa se render já a esse convite. Pai, aqueles que estão à busca dos seus filhos da paz, coloque pessoas ao lado, dizendo: eu preciso dessa paz. E a pessoa vai receber de Jesus tudo aquilo que já está sendo preparado para ser liberado nessas 7 semanas, Pai. Então eu te peço, Senhor Deus, nos faça um cristão exemplar, um cristão cheio de fé, um cristão cheio do Espírito Santo e um cristão cheio de bondade vindo de Ti para investir na vida dos outros. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.